Olá, 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 Negros Online! Hoje com uma pauta fundamental. Afinal de contas, o- é o fim da revisão da vida toda? Hoje com a convidada especial, Suzane Ferraro. Mas antes da gente ir para essa pauta importantíssima, eu quero falar do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. O vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares tem a possibilidade de mudar o seu futuro e mudar a vida da sua família toda, da sua geração. Faça como muita gente que já veio para o vestibular da Zumbi dos Palmares. Mude sua vida. Suzane Ferraro, minha querida amiga, parceiraça, afinal, acabou essa coisa que é a revisão da vida toda, como é que surgiu essa história da revisão da vida toda e o que ela é. Me explica, por favor. Bom dia, Adame. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom dia a todos aqueles ouvintes e telespectadores aqui desse canal maravilhoso, Zumbi dos Palmares. Quero agradecer o convite, né? Antes de falar dessa coisa aí da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, muita gente pergunta, mas o que é a revisão da vida toda? Então, vamos explicar o que é a revisão da vida toda e justamente o que vai dar o sopro final da revisão da vida toda é o que gerou essa discussão lá atrás. Lá atrás, o governo desconstitucionalizou o cálculo previdenciário em 1998, com a emenda 20, a primeira emenda da reforma da Previdência. O que é o cálculo previdenciário, para quem não sabe? É o cálculo que leva, como faz o cálculo da renda mensal do benefício. Porque o cálculo da renda mensal do benefício não é o mesmo valor que o trabalhador ganha quando ele está trabalhando. Não é o último salário dele antes de se aposentar. Então, era a média das 36 últimas contribuições, ou seja, dos 3 últimos anos, e estava escrito na Constituição Federal isso. A emenda 20 foi e retirou esse texto da Constituição, e a partir daí, esse cálculo passou a ser regulamentado por lei infraconstitucional, ou seja, a Constituição não fazia mais nenhuma referência como se fazer o cálculo do benefício, o primeiro cálculo do benefício previdenciário. Então, em 1999, né, o governo regulamentou uma lei e diz: olha, o cálculo agora vai ser feito dessa forma, ou seja, a média aritmética simples de toda a vida contributiva do segurado. E isso estava escrito no artigo 3º de uma lei, que eu vou falar o nome aqui só por falar, que é a 9876, e deixou uma dúvida, porque quando vem uma emenda que muda uma regra, o governo, para diminuir o impacto da regra nova, ele cria uma regra de transição. Para quê? Para diminuir o impacto da regra nova. Olha a lógica. A regra nova era prejudicial, fazia com que o valor do benefício diminuísse. Aí o que o governo fez? Criou uma regra de transição e disse: olha, para aqueles que já estão no sistema, é de 94 para cá. Então a gente passou a ter duas regras. Essa lei, ela é porque isso é a origem da revisão da vida toda, duas regras. Uma regra geral para quem ingressasse no sistema e uma regra de transição para diminuir o impacto da regra nova para quem já estava perto de se aposentar. E aí é que começa a polêmica da revisão da vida toda. Por quê? Porque existe uma regra na Previdência que sempre a Previdência tem que conceder o melhor benefício. E aí, o que a Previdência fez? Ela passou a aplicar a regra de transição para todo mundo. E para muitos segurados, a regra de transição era uma regra
que fazia com que o valor do benefício fosse menos benéfico do que a regra geral. E aí começa a polêmica da revisão da vida toda. Qual regra aplicar? A regra geral ou a regra de transição? Se chegou à conclusão que sempre se deve aplicar a regra mais benéfica para o segurado. Aí muitos segurados começaram a entrar na justiça para dizer, olha, o cálculo feito com a regra de transição, apesar de eu já ser da Previdência há mais tempo, está fazendo o valor ficar menor, eu quero um valor maior. E aí as pessoas começaram a entrar na justiça para que se aplicasse a regra mais favorável, independente se ela fosse a regra geral ou a regra de transição. Ponto. E aí começou toda essa polêmica e as pessoas começaram a entrar na justiça e se verificou que muita gente, mas não é muita gente, como a Previdência está apresentando para o governo um número que ele apresenta para o governo um número inexistente de 458 bilhões de prejuízo para a Previdência. Não é isso. Então, a partir daí, começa, então, um volume enorme de ações e os advogados foram recorrendo até chegar ao Supremo Tribunal Federal e virou uma ação de repercussão geral, ou seja, o julgamento dessa ação ia servir para todas as outras ações, e essa ação foi julgada 2 vezes no STJ favorável, foi para o STF, foi julgada 2 vezes no plenário do STF favorável. Mas, segundo o governo, o prejuízo para o sistema ia ser muito grande. Então, agora eles montaram aí uma forma política de evitar que essa ação, mesmo julgada procedente, vá para frente. Você acha que isso coloca, como a gente costuma dizer, uma pá de cal definitiva nesse direito? Ou é possível se pensar que, ainda que seja mais para frente, se possa discutir de novo, pelo menos para aquelas pessoas que encontraram erros, porque erro não transita em julgado, nas suas aposentadorias? Adame, o que o governo fez? Lá atrás, o governo entrou com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 2110 e 2111. Essas ADIs estavam no Supremo há quase 20 anos. E elas estavam lá mortas, mas não estavam enterradas, entendeu? Então, o que o governo fez? Como a revisão da vida toda, muita gente dizendo por aí, na quinta-feira, quando teve o julgamento, e não foi o julgamento da revisão da vida toda, a ação da revisão da vida toda estava pautada, mas eles pautaram também depois de quase 20 anos para julgar essas 2 ADIs. Qual era a matéria dessas 2 ADIs, que é a ação direta de inconstitucionalidade? É o mesmo artigo que a gente fundamenta o direito da revisão da vida toda. Lá atrás, o que o governo fez? Ele disse assim, olha, eu vou aplicar a regra de transição para todo mundo, até para quem ingressou na Previdência depois de 94. Eu quero saber se o benefício vai ser mais favorável ou menos favorável. E, para isso, ele teve que garantir a constitucionalidade desse artigo. Só que o Supremo não tinha julgado. E a revisão da vida toda, ela foi julgada. Nós ganhamos a ação de 6-5. De 6-5, ela foi julgada. O que está pendente no Supremo Tribunal Federal? É um embargo de declaração. E o embargo de declaração, a gente sabe o objetivo do embargo. O embargo de declaração é uma ação que tem o objetivo de clarear alguma coisa que o juiz não tenha sido claro, ou alguma coisa que ele esqueceu de falar, que é a omissão, ou ele foi meio contraditório. Então, ele ia se
fazer com que a sentença, a decisão, ficasse mais clara, né? Só que o que foi que aconteceu? Aconteceu que o governo achou a única forma que ele tinha de abortar a revisão da vida toda era julgando as ações diretas de constitucionalidade. Então, ele traz para o plenário as ações diretas de constitucionalidade, ele julga constitucional o artigo 3º, dizendo, olha, o artigo, o governo pode aplicar a regra de transição. E aí ele usa um argumento financeiro. Ele diz, porque se a gente conceder esse benefício, o governo federal vai ter um prejuízo de bilhões. Aliás, tudo é assim. A reforma da Previdência tinha que acontecer porque ia ter prejuízo. E no final é tão ridículo, e desculpe aí os telespectadores, que o ministro Luiz Roberto Barroso ele pede desculpa. Pode olhar, o julgamento está gravado. No final, quando ele dá a decisão, ele pede desculpa aos aposentados. Aí ele julga o constitucional, o artigo 3º, aí pautou a revisão da vida toda para o dia 3. Quando chegar lá no dia 3, o que é que eles vão dizer? Olha, hoje a gente vai perder o objeto, porque houve o julgamento da ação direta de constitucionalidade, a decisão é erga omnes, a ação ainda não transitou em julgado, e a gente não pode manter uma decisão que diz que alguma coisa viola um artigo que o Supremo considerou constitucional, e aí aborta totalmente a revisão da vida toda. Mas essa decisão, a última decisão, também não transitou em julgado ainda. Ainda pode ter embargo de declaração. Exatamente. E aí, o que a gente está aconselhando aos advogados? Que essa é uma dica boa aqui para o canal de vocês. O que a gente está aconselhando aos advogados? Peçam sobrestamento. Antes que o juiz condene em honorário de sucumbência os seus clientes, sem ainda ter transitado em julgado. Eles não pediram sobrestamento de todas as ações da revisão da vida toda até que fosse julgado? Vou entrar com a petição em todas as minhas ações de revisão da vida toda e vou pedir para sobrestar até o final do julgamento, porque a ação direta de constitucionalidade, como bem disse você foi no ponto certo, ainda não transitaram em julgado. E quem sabe a gente não tem alguma luz suja aí, como outro dia disse um colega, outro dia disse numa live, assim como aconteceu um milagre do lado de lá, quem sabe não acontece um milagre do lado de cá. Mas isso daí, eu que fui advogado do Banco do Brasil há muito tempo, é um argumento que sempre as entidades da administração pública, direta e indireta, sempre usam. Já você vê que teve aquele inquérito do Banco do Brasil sobre do Ministério Público Federal para falar da reparação da escravidão, que, aliás, eu falei naquele evento maravilhoso que você produziu aqui na OAB, seminário sobre direito previdenciário, e eu falei desse inquérito do civil do Banco do Brasil, porque tinha envolvimento com atos de financiamento da escravidão negra. Pois já tem juiz dizendo que a dívida da reparação da escravidão, que ninguém falou, calculou, só houve uma possibilidade, alguém deu um número lá, já é impagável e por isso nem se deve discutir, porque não vai dar para pagar. É um argumento que a União Federal vem usando há muito tempo, mas que não deve ser levado ao extremo. E agora, para terminar, e a minha revisão da vida toda que você ia fazer, Suzane? Como é que vai ficar? Pois é, eu e um monte de gente. A sua revisão da vida toda ficou prejudicada. Vamos esperar, assim, a gente sugere, né, que as pessoas não ingressem com a ação de revisão da vida toda agora. Vamos aguardar. Na verdade, essa polêmica, todo mundo está dizendo acabou, acabou, acabou.
Ninguém sabe. Isso aí foi uma manobra dos dois últimos, com todo respeito, mas foi uma manobra dos dois últimos ministros que ingressaram no Supremo Tribunal Federal. O ministro Zanin, que votou no dia seguinte que ele tomou posse, era a votação. Aí ele pediu vista, ele pediu destaque. Aí não, ele pediu vista e aí ficou 3 meses com o processo. Quando ele voltou, ele trouxe uma ideia que não colou, que era que não tinha passado, era uma matéria constitucional que não tinha passado na Corte Especial do STJ. Ele fez um voto de enrolação. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, normal, porque ia pedir destaque, e colocou para plenário. Nesse meio tempo, o Dino entrou e, trabalhando junto com a Procuradoria da União, né, com a AGU, e eles então encontraram essa saída de julgar a ação direta de inconstitucionalidade e tentar, dessa forma, abortar um voto que já é procedente. O voto da revisão da vida toda, ele é procedente, é de 6-5, sim. E daí, 6-5, ganhou. Entendeu? Pois Então, a única. se transitar em julgado, quer dizer, a ação vai transitar em julgado, os 6-5 anteriores, mesmo com o embargo de declaração. Aí é possível pegar esse 6-5 e aplicar nas ações ordinárias? Não, porque a intenção, a gente está esperando esse julgamento do dia 3, porque a gente quer saber efetivamente qual vai ser o argumento que o governo vai usar na decisão do embargo de declaração para anular tudo. Entendeu? Ele tem que anular tudo para não ter Pois é, mas aí ele tem que eficácia. anular, ele tem que ter um efeito que a gente chama em direito de infringência. Para quem não é do direito, é que ele, com a decisão, ele pode modificar o que já foi mudado, que já foi julgado. Ele Pois teria é. que. E aí ele vai ter que anular os 6-5. Só que os embargos é de declaração, não é embargos infringentes. Aí é que está. Embargo de declaração. Alguns acham, no Código de Processo, substituindo o antigo embargo de infringência, ele diz que o embargo de declaração pode ter efeitos infringentes. Mas não foi assim que foi. Esses embargos, eles não foram ajuizados com efeitos de infringente. Eles foram ajuizados. O Código Novo dá essa possibilidade, Código de Processo. Mas vamos esperar, tem que esperar para ver. Eu vi o Alexandre de Moraes saindo muito irritado lá. Né? Alexandre de Moraes saiu muito irritado. O Fachin também defendeu bem o voto do Alexandre de Moraes. Quem forçou muito foi o Dino, o Zanin, o Gilmar. Uma turma de peso. E o Barroso. São 4, né? Isso aí a gente teve esse voto aí. O Alexandre saiu muito, muito, muito irritado e ninguém sabe o que ele vai fazer, ou se convenceram a ele. Ou seja, a turma dos novos, né? Os ministros novos, né? Zanin, E Dino. aí causa espanto que ministros novos, que são ministros que entraram num governo que visa o social, a justiça social, haja dessa forma, por mais que eles usem um argumento financeiro. Econômico, né? Econômico, porque o argumento, os números que o INSS apresentou são surreais, Madame, porque poucas pessoas têm direito a essa revisão da vida toda. Eu posso dizer para você que de 40 a 50 pessoas que foram consultar no meu escritório, 40, 50 pessoas que foram consultar no escritório, metade ia embora porque não tinha direito, mais da metade não tinha direito.
Afinal, a revisão da vida toda tem sentido para você fechar nesses 5 minutos Adame, finais? ela faz sentido sim. Por quê? Porque os direitos sociais no Brasil, eles nunca tiveram a efetividade enquanto direitos humanos, enquanto direitos fundamentais que deveriam ter. E nós, advogados previdencialistas, mostramos que nós podemos chegar ao Supremo com as nossas ações e que nós chegamos ao Supremo com argumentos altamente convincentes, argumentos sólidos, que mostram que a advocacia previdenciária é uma advocacia de peso, uma advocacia técnica, que tem muita tecnicidade e que ela pode alcançar as grandes ações no direito brasileiro, entendeu? Então, a gente mostrou que Tem não é muita gente. simplesmente ação de juizado especial federal, como muita gente faz crer que o direito previdenciário é um direito que fica adstrito a juizado especial federal. Não é. É um E direito outra, que chegou aos Supremos Tribunais, aos superiores tribunais. Muito e outra importante. coisa, os eventos que você faz sempre são eventos lotados, né? Muita gente. O último que eu abri na sua companhia, você me fez a gentileza de convidar para ir lá. Teve ainda também a presença da nossa vice-presidente Ana Tereza Basílio, um evento lotadíssimo aqui na OAB do Rio de Janeiro. No dia 11 de março, foi o dia 10 de março, é o dia da advocacia previdenciária. Nós fizemos um evento no dia 11, porque dia 10 foi domingo, o auditório ficou lotado, a advocacia lá em peso. Nós fizemos um evento em parceria com a Comissão de Diversidade de Gêneros, e um dos temas importantes que nós falamos foi do direito previdenciário dos transgêneros, que hoje é uma discussão que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal também. E a gente tem da pauta da questão da reparação da escravidão e da questão da E também é negritude. uma pauta que é uma pauta para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E só que eu preciso falar uma coisa aqui importante, que para salvar essa pá de cal que o governo colocou na revisão da vida toda, um dos pontos das ADIs que foram julgadas foi o salário maternidade. E agora, antes, o contribuinte individual, o segurado especial, eles precisavam ter 10 contribuições para ter direito ao salário maternidade. Agora, com essa ADI, eu acho que foi. Eles disseram assim: não, a gente vai matar a revisão, mas vai dar um suspiro para o pessoal. Agora, quem contribuir uma parcela só vai ter direito ao salário maternidade. E ficar grávida tem direito ao salário maternidade. Foi aprovada aí nessas ADIs aí do dia vinte e É, um de março. Complementando aqui, Adame, o dia 3 nos traz muitas surpresas, né? Então, como você mesmo falou, que você é um especialista em direito constitucional, com sua luta aí, né, da reparação da escravidão, não tem como não estudar direito constitucional, você é um especialista nessa área. Então, no dia 3 a gente não sabe, na verdade, o que nos reserva. Dizer o que nos reserva no dia 3 pode ser que o Alexandre de Moraes contra-ataque. Quem sabe o Alexandre de Moraes não resolva contra-atacar? A gente também está sem saber se ele. Porque tem muita gente que já recebe, sabia? Muita gente que teve com antecipação de liminares, né? tutela. Tem É. liminares e já recebe a revisão da vida toda. Então, Vai ter que essas pessoas devolver? vai ter que devolver. Olha quanta coisa ainda tem para acontecer. Vai ter que devolver o que recebeu. E como é que vai ficar? Ainda vai pagar honorários de sucumbência que no mínimo é 10 mil reais, no mínimo. Então, assim, tem muita coisa para ver ainda no dia Esse é um 3. assunto que nós vamos discutir aqui, as altas custas do judiciário, especialmente o Tribunal de Isso, Justiça do Rio de Janeiro. Vamos fazer um debate sobre esse negócio aqui. Está isso anotado é aí. bom.
E, principalmente, você pega pessoas que ganham 5 mil, 6 mil, 7 mil, que a Justiça Federal diz que não é hipossuficiente, que tem que pagar custo, e a custa mínima de uma vara ordinária é 10 mil reais, 8 Eu mil tô reais, com, 10 mil eu reais. tô com um caso, ele está em andamento, mas como eu sou advogado, eu posso falar à vontade. Ah, É o do quilombo do Sacopã. E eu entrei com rescisórias da ação de um tempão atrás, que agora é que está no prazo. Entrei na Justiça Federal e na Justiça do Rio de Janeiro. As duas justiças estão me cobrando a declaração de suficiência do espólio de pessoas que já morreram há mais de 20 anos, que eram pobres a vida inteira, morreram pobres, os filhos são pobres. Como é que eu vou pagar, provar que nos últimos 20 anos eles morreram pobres e ficaram ricos? Então, eles já eram hipoficientes quando estiveram hipossuficientes quando vivos. Morreram há 20 anos e não enriqueceram depois de mortos. E aí agora a Justiça do Rio de Janeiro e a Justiça Federal também revogaram a gratuidade de justiça que eles tiveram na ação, isso na rescisória, e estão cobrando custas. Olha, e estão matando as ações, né, pela exigência das custas. Isso é muito sério, porque ofende ao direito dos de litigantes em geral. acesso, e do acesso à É, justiça, lá, o artigo é, 5º da Constituição, lá, do acesso à litigantes em justiça. geral. Os Entendeu? litigantes em Então, geral. Isso é assim, muito a, feio. a, É a feio. revisão da vida toda tem muita coisa que tem muita gente que está recebendo, vai ter que devolver, muita coisa para ser discutida ainda. Não acabou a polêmica da revisão da vida toda, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, como diria no jargão popular que a gente sabe, né? Então, nós vamos ter Suzane Ferraro no Negros Online aqui muitas e muitas vezes. Pois é, tá bom? Então, nos vemos depois da emenda, depois do julgamento. Muita coisa a gente vai voltar nesse tema. Esse tema não para. Suzane em Salvador. Suzane vai voltar para o Rio. A gente se vê. Beijo grande para você. Beijo.